tertúlia. Minha gente, boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o banco de esperma dentro da espermatologia. O que é o banco de esperma? É o setor hospitalar onde se armazena o sêmen humano ou esperma para inseminações artificiais de procedências diversas, conservados sob condições rigorosas para torná-lo apto para o emprego em técnica de reprodução assistida, como a inseminação artificial e a fecundação in vitro. Agora, o banco de sêmen, o banco de espermatozoides, os excessos da reprodução humana, os problemas bioéticos do universo da espermatologia, o espermatograma, a inseminação artificial, a abstinência sexual, a antimaturidade, o autojuízo crítico, a ação e reação, o androchakra, a antropolatria, a biologia humana, o estigma grupo kármico, a deferentectomia, que é a vasectomia. Agora, nós temos aí uma série de logias e nós falamos aí no fim. Eis dois casos similares, 2 pontos. A múmia do Tirol, hibernação natural ou criogenia espontânea histórica. O banco de esperma, hibernação artificial ou criogenia planejada atual. Você já esteve envolvido em alguma relação com banco de esperma? Em bases cosmoéticas tranquilas? Agora, eu quero lembrar que tem uma bibliografia com 19 fontes bibliográficas. Quer dizer que esse verbete tem algumas revisões que já foram feitas. Por exemplo, tem um E sobrando lá na parapatologia, tem um 3 sobrando no fim da linha aí na tecnologia, e tem também, na hora que eles reproduziram aqui, a máquina lá colocou 000. Isso aí, o original é 1, 2, 3. Isso aí está na tecnologia. Agora, quero dizer que esse é o verbete 999, amanhã vai ser o 1000º, e ele tem 4 páginas, tem 36 logias e tem 6 máximos. Aqui, para trabalhar alguma coisa, eu vou deixar por conta da Rosa, se ela vê se precisa de acrescentar alguma coisa. No detalhismo aí, a tecnologia e a antagonismologia tem um pouco mais de considerações na história. Agora, os cognatos, por exemplo, sobre o esperma, tem 40 cognatos derivados desse vocábulo. Agora é um caso, então, para estudo. Agora, eu vou aproveitar para responder aqui perguntas, algumas que parece que vêm até de ontem. Segundo a visão da conscienciologia, depende ou independe a origem dos órgãos a serem transplantados, por exemplo, de um homicida, de um suicida, de uma criança, de um atleta. Com respeito à projeciologia, se todos começassem a se projetar, não causaria de imediato um desinteresse pela vida? Essa é uma pergunta boboquinha. Eu não estou falando quem é, mas isso é uma besteira. A hipótese é ilógica. Veja bem, há milhões de anos que existe o homem na Terra. Qual é mais difícil que ter o cara sair do corpo? Agora ele está pensando que vai ter uma hipótese que todo mundo vai sair de uma hora para outra. Já pensou? Daqui quantos milênios que a metade dessa população vai sair com lucidez do corpo? Isso é uma bobagem. Então, essa hipótese eu considero infantil. Não dá. A situação é muito mais séria, o tema, do que isso. E a gente não precisa estar se preocupando com isso. Desinteresse pela vida, pelo contrário, uma pessoa que tem projeção lúcida, de alto nível, a hora que ela sai com lucidez, pelo contrário, ela dá muito mais valor para essa vida. Olha o meu caso. Eu estou aqui, estou pouco ligando se eu estou com rinite, né? Alérgica. Eu não deixei um dia de vir aqui, não deixei um dia de trabalhar comigo. Essa noite, eu agora já estou melhor mesmo, estou bom. Mas essa noite eu trabalhei 5h30 de enfiada. Vocês acham que eu sou javalino baseado em quê? Eu sei que ninguém morre, isso é uma coisa muito séria. Então a projeção é o contrário disso. A pessoa que está perguntando, eu sei, tem razão, está perguntando, está tudo certo.
A pergunta até é boa, oportuna, para a gente clarear. Mas agora, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí mostra inteira ignorância, desconhecimento do assunto, tá certo? Seria a projeção astral a cura do medo da morte? Não, a astral não. A projeção consciente, sim. Astral é bobagem de desdobramento, viagem astral, essa besteira. Isso aí tem muita coisa que não corresponde à lucidez, que é apenas um processo da pessoa de imaginação ou qualquer coisa nesse sentido. Eu estou falando a projeção consciente realmente é a cura, sim, do medo da morte, chamada tanatofobia. Agora, o problema do transplante, que foi a primeira pergunta que está aqui, do homicida, etc., se a pessoa tem boa intenção de receber o órgão, os próprios amparadores e a própria energia dela vai melhorar aquele ambiente. Agora, se uma pessoa tem medo das coisas e ela vai no bico daquela pessoa que dessomou, isso aí pode criar problema de assédio. Do jeito que já fizeram uns filmes explorando esse assunto. Agora, tenho estrabismo convergente bem discreto quando nasci, tive os canais lacrimais entupidos. Hoje não tenho grandes problemas na visão, tenho um grau baixíssimo nos óculos e enxergo muito bem. A única coisa que necessito é ficar mais longe das pessoas para poder ver melhor. Tenho dificuldade em focar. Também nasci com mordida inversa. Comecei a usar aparelho muito pequena, usei vários, mas que ajudou muito, mas não resolveu. Necessito cirurgia, mas a minha mãe não quer que eu faça. E por isso não paga novo tratamento ortodôntico necessário para o pós-cirúrgico. Às vezes me questiono, por que nasci com tantos problemas na cabeça? E eu te falo, é a mesma coisa que eu. Eu também nasci com um monte de problema na cabeça. Tudo meu roda, bate na cabeça. Agora, o melhor é a hora que eu tive um acidente que rachou minha cabeça. Essa aí foi o máximo. Mas já no parto, eu já vim tudo esfacelado. E outra coisa, eu acho que a mesma coisa que acontece comigo vai acontecer com você. Por que é que todos os seus problemas acontecem na cabeça? É para você usar o intelecto assistencial, que é o meu caso. Isso aí é para chamar a atenção. Mas agora eu pergunto para vocês, tem lógica isso que eu estou falando? Então você tem que saber usar a cabeça em favor dos outros. Isso é que é o intelecto assistencial que eu chamo. É usar o mental soma, o córtex, os dois hemisférios cerebrais, em favor da assistência tarística. Fazer a tarefa do esclarecimento, a reeducaciologia. Reeducação. Agora, tenho dificuldades com coisas relacionadas aos olhos. Não só os meus, mas de outras pessoas também. Pingar colírio no meu olho, só de pensar me dá arrepios. Ver olhos de outras pessoas, de animais machucados, com catarata ou cego, também. Isso indica algum preconceito? E se eu quiser ser doadora de córneas, o que fazer para trabalhar essa dificuldade, para que depois da dessoma eu não tenha problema no psicossoma? Olha, é uma boa que você está lembrando dessa situação. Eu te recomendo fazer mesmo a doação de tudo que você tiver. Se os seus olhos estão mais ou menos bem, não tem nada. Vai em frente. Outra coisa, precisa de ver se você vai viver até os 120 anos, às vezes até lá, o olho já foi para o espaço. Preciso ir com calma, de modo que prepare-se para fazer uma doação. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não se preocupe com o processo de doar. Se a intenção é boa, o resultado vai ser positivo. Agora, que existe um preconceito, que não é bem preconceito, isso aí é um recalque, é um complexo. Criou aí alguma coisa de recalque, a pessoa não pode mexer com nada com o olho, que negócio é esse? Por exemplo, como é que é? Se você amanhã tem um namorado, ele quer viajar nos seus olhos, não pode? Mesmo com o olho fechado, as pálpebras. Isso aí precisa acabar. Então, quando você arranjar um namorado, você fala com ele para ele tirar esse complexo, esse recalque seu. Começando beijando as pálpebras. Na hora que você está acordada, não é na hora que você está dormindo, não. Eu já estou dando as dicas todas, que é um jeito de melhorar. De uma maneira primaveril ou de verão, verânica. Nós estamos no verão, né? Tudo cheio de flores, é uma hora de falar sério. Outra, gostaria de saber se através da hipnose podemos saber tudo sobre nossas vidas passadas. Eu li que através da hipnose podemos tudo. Entre aspas, conversa fiada, não pode tudo, nada não, isso é besteira. Gostaria que comentasse a respeito. Primeira coisa, calma.
Grupo Karma. Vamos com Karma. Hipnose é também heteroassédio, é sugestão, é dominação, é manipulação de pessoas suscetíveis e impressionáveis. Já temos muitas lavagens cerebrais por tudo quanto é lado, devastadoras. Só se deve usar a hipnose em último recurso terapêutico de alto nível, uma coisa séria, com profissionais confiáveis, que tenha prestígio profissional, senão está danado. Hipnose é sugestão. Existe um negócio aí que atualmente eu nem sei se funciona, que chama Silver Mind Control, que é o controle do Silver Mind. Aquilo lá foi feito para fazer lavagem cerebral, muita coisa através de hipnose. Eles chegavam a fazer, que eu vi uma moça que fez o curso, que era minha até parente, lá em São Paulo, que ela conseguia falar com a outra e mandava a outra à distância. A quilômetros de distância, ela mandava a pessoa vir aonde ela estava. Isso tudo através do processo de hipnose que eles fizeram com telepatia depois. E ela aperfeiçoou o processo. Ela mandava na pessoa. Agora, ela tinha mais força de hipnotizado que a turma do Silva Mind Control. Entende? Uma moça italiana, fora de série. Agora, eu falei com ela, ó, cuidado com o que você vai influir os outros. Você já pensou? Você vai começar a influir? Olha, você vai comprar a casa do fulano. Paga o preço que ele quer. Vai lá agora. Isso é um perigo, né? A pessoa começar a manipular os outros a fazer besteira, e a hipnose é possível fazer isso. Se a pessoa é suscetível, é possível dominar a outra. Então, ó, lembre-se bem de hipnose, é uma beleza. Para certos casos, é o que resolve, matéria de anestesia e outras coisas mais. Mas, só em último recurso, como último recurso. Não se deve usar porque é lavagem cerebral. De hipnose, ó, nós estamos saturados, ó, por aqui. Vamos parar com isso. A nossa socim patológica já tem hipnose demais. O pecado inicial da vida intrafísica, incluindo a concepção, a gestação, o parto e os primeiros anos de vida, é fundamental. Isso aqui é período inicial da vida intrafísica, estou custando a ler. Incluindo a concepção, a gestação, o parto e os primeiros anos de vida, é fundamental. Diversas pesquisas em psicologia e biologia relacionam a qualidade desse início da vida e a saúde do corpo e da mente nos períodos posteriores. A evolução da humanidade depende de atenção a isso. Neste contexto, quais seriam as principais contribuições da conscienciologia em sua perspectiva holossomática de saúde? A primeira coisa é o seguinte, eu recomendo, já falei isso lá para a turma da Evolucim, e a turma da Repreendência aqui também, ou para todos aqueles que são da propedêutica, o processo, por exemplo, da pediatria e outras áreas aí de educação, etc., a reaprendência, tudo. A coisa mais séria que tem é o seguinte, dos 2 aos 5 anos, pelo menos, a criança recebeu os inputs com os processos tecnológicos da atualidade. Eu acho isso importantíssimo. E outra coisa, logo que ela começar a ter alguma noção, já começar a dar para a criança a noção do que é o estado vibracional, fazer com que ela comece a mexer com a energia para ela saber o que é isso. E junto com isso, mostrar para ela o que é economia. Mostrar para ela a diferença do valor das cédulas, do dinheiro, de tudo isso, para ela se tornar independente das outras pessoas. E dinheiro é uma das coisas que criam mais dependência na vida. Se essa menina ou esse menino começar a ficar independente, se libertar do processo de energia, criando uma tendência mais para a consim large, em vez de ser uma consim miserê, ela vai ajudar todas as outras áreas de manifestação da vida dela para a proex dela. Então isso aí eu chamo atenção demais para a pessoa. E isso pode começar a ser feito entre os 2 e 3 anos de idade. E outra coisa, ensinar o mais depressa possível, logo que for possível, a criança a nadar, fazer certos exercícios e ler e escrever para valer. E fazer com que a pessoa, aquela criancinha, comece a ter tendência de leitura desde aquela idade. Isso é que é o ideal. De modo que uma biblioteca
pessoal, infantil para a criança, biblioteca que não tem apenas ilustração, não. Precisa ter legenda, precisa ter coisa escrita. Isso é que é o ideal. A minha mãe fez isso comigo. Eu, com 5 anos, já dominava a leitura. Isso, para mim, foi a base da minha vida. Minha mãe era professora. Eu acho. E eu tive um negócio muito sério, que é um professor específico. Vocês sabem, isso aí, hoje em dia, até que é uma coisa mais rara. E isso é o máximo. Se a gente puder. Por exemplo, se a sua família tem criança, e vocês são abonados, tem alguma coisa, arranja um professor específico para essa criança, para trabalhar, de acordo com o psicólogo, aquilo que a pessoa tem tendência. Isso é o ideal. Eu nunca pude esquecer o meu professor específico, que deu aula para mim durante 2 anos. Aquilo eu deslanchei na minha vida dentro de um patamar totalmente diferente dos outros alunos. É tanto que eu superei tudo em matéria, eu nunca fiquei reprovado em nada, nunca tive problema de estudar nada, nada de nada de nada. Agora, devo isso a esse, você está entendendo? Professor específico. Como é que chama o professor específico? Preceptor específico daquela criança. Nós chamamos isso de preceptoria. Hoje eles já estão estudando, já na conscienciologia, até a parapreceptoria, que é o processo extrafísico que a gente recebe com o trabalho. Agora, com isso, Plínio, você que é especialista na questão de toxomania, você pensa bem, uma criança dessa, se ela começar a ficar instruída, ela vai ver que fumar é besteira, que álcool é besteira, que cocaína é besteira. Você está entendendo? Muito cedo por ela mesma. E a coisa mais importante é conduzir os estudos da criança de modo que ela chegue ao princípio da descrença por si mesma. Vocês estão entendendo? Ela vê que o ideal é ela estudar e chegar às conclusões por si. E não só porque o preceptor falou, o professor falou, a mãe falou, o advogado falou, o médico falou. Mas ela tirar a conclusão por ela. Isso é o ideal. Uma criança, por exemplo, então, num nível desse, se ela começar a estudar mais, ela não vai ser super passiva. E isso é o ideal dentro dessa sociedade patológica que nós vivemos. Uma criança passiva, ela vai para o buraco. Ela vai ter péssimas companhias, vai acabar piorando tudo na vida dela. A criança, ela tem que fazer uma certa rebelião perante aquilo que esteja errado. Mas para isso ela tem que conhecer, ela tem que começar a ter maturidade, experiência, ver como é que é. De modo que eu estou aproveitando para esclarecer bem esse processo, que é uma coisa séria para a gente examinar aqui. Agora, ó, eu quero dizer, já que eu estou falando aí, respondendo perguntas, que eu vou fazer, já estou elaborando, um verbete específico, bem trabalhado, para o teletertuliano e a teletertuliana. Que eu vou expor também tudo que acontece com vocês, porque eu agora já tenho, só de pergunta, uma altura de papel dessa altura lá no holociclo. Eu estou examinando a partir daquilo, o que é que a gente pode dar como recomendação para os teletertulianos. E vou dar uma geral neles. Existe uma série de coisas que eu já posso até falar aqui, que vale a pena os teletertulianos ficar de olho. Mas eu quero estudar mais para dar mais detalhes. Então, por exemplo, uma coisa boa que o teletertuliano pode fazer é o exercício heterocrítico de procurar incoerências e nonsense nos verbetes enciclopédicos que nós discutimos aqui. Meter o pau naquilo que nós estamos discutindo. Ver o que está errado. Vamos ver a sua competência. Nós queremos espicaçar a competência dos teletertulianos para que eles possam nos ajudar com a sua heterocrítica. Você não acha que nós estamos certos nisso? Então o problema é desafio. Desafios recíprocos. Agora, outra coisa também. É bom que a pessoa olhe bem que os cursos intermissivos são os verdadeiros cursos fundamentais, o curso sênior da conscienciologia. Esse curso de longo curso das tertúlias, que nós fazemos aqui, é apenas um arremedo, uma cópia pobre, adaptado aos parcos recursos disponíveis por nós,
Nós que eu estou falando, ou seja, os nós intrafísicos, pois empregamos o soma à frente e não o psicossoma, como era lá no curso intermissivo. Então, é muito importante o curso intermissivo que nós vivemos falando aqui. Isso aqui é apenas uma amostra grátis reduzida do curso intermissivo. Muito fraca, porque é intrafísico. Então, isso também é importante para o teletertuliano pensar. Uma outra coisa, quem nos escuta e nos vê à distância deve evitar de ler os verbetes da enciclopédia, distribuídos online, se não deseja renovação. Isso aqui eu estou avisando que eu sou amigo. Se não deseja renovação, mesmo se possui uma entranhada consciência autocrítica. Nós insistimos em tal recomendação em função do período intermissivo de cada pessoa. Porque a pessoa vai ver isso aí a primeira vez. E ela, às vezes, fez o curso intermissivo. Não está sabendo nada porque a vida bloqueou essa condição. Ela vai ver certas coisas nossas dos verbetes, ela vai voltar, isso aí vai fazer a reciclagem dela. De modo que, se você me vê aí, no online, se você não quer mudar a sua vida, muda de canal. Mais depressa possível. Muda, controle remoto, dê um jeito, vê o que você faz, põe o dedo. Como é que é? Tem um monte de situação, não é isso? Mexe, caneta, o que é que tem mais? Cospe. Esqueça. Agora, outra coisa. A tertuliana ou tertuliano, se são espíritas, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Que seria útil você pesquisar se os dados que nós explicitamos na enciclopédia e as tertúlias conscienciológicas se conseguem confirmar ou corresponder racionalmente à identidade que eu dou para eu mesmo, como sendo a entidade Zéfiro. Esse é um ponto relativo dos cursos intermissivos, ou seja, a intermissiologia. É bom o povo vir criticar. Esse careca aí está falando que é o Zéfiro. Ele não é por causa disso. Me prove que eu não sou. E olha as coisas que eu escrevo, vê se corresponde ao que o Zéfiro era. O que vocês acham? Desafio maior do que esse eu posso apresentar? Não, acho que está difícil, não está? Para o teletertuliano que não me conhece, tá certo? Para vocês não, que vocês são já, isso aí não serve. Agora, outra coisa, tenha cuidado com a divisão 3 dos verbetes intitulada detalhismo. As exposições podem mexer com você de modo surpreendente. Você, Rosa, sabe disso. Você esteve trabalhando muito no detalhismo. Lá tem coisa que se a pessoa não tiver cuidado, a primeira vez que ela lê, vai criar problema, ela vai começar a pensar mais de certas coisas. Só de examinar o detalhismo, não precisa de ver muita coisa. Só esses detalhes que tem das sessões, da divisão detalhismo, que tem várias sessões, você sabe. Começa por esse processo da principiologia, sinergismologia, tecnologia, teoriologia. Isso aí, então, é sério. Então, o que eu queria era expor isso para os teletertulianos, que eu quero dizer que vocês não estão esquecidos. Nós prezamos muito a sua participação. Você está nos ajudando muito. E eu conto com vocês quando o tertuliar tiver arrumado todo o amarelo para enfrentar vocês. Né? Vamos ver isso à distância. Uma outra coisa, já tem para-raio lá, e nós vamos passar isso para uma rádio. A rádio vai ter alguns quilômetros de distância daqui, a antena dela ligada ao nosso negócio, para a gente mandar direitinho a situação. Mas você pode falar. Osvaldo, é uma revisão na última folha, na bibliografia específica. Sim. No item 17, está escrito no espanhol, a palavra insólito, na segunda linha, ela é acentuada no O. Está sem acento. Ela é o quê? De lo insólito. O que é que você quer? Insólito é acentuado na O. Insólito. Eu acho que essa revista lá não tem. Então está errado. Tá, mas é outra, não é da Espanha. A revista dela é Insólito. Não, mas Depois eu vou pedir para examinar. A nossa amiga vê lá na revista, que nós temos a coleção dela. Lá eu acho que não tem acento, não. Ou no espanhol da Argentina também tem acento. Sim, não, mas essa revista vocês não conhecem, né? Ela é mexicana. Hein? É mexicana. É do México. Sei, mas você já viu a revista? Não. Pois é, não, você precisa de ver. Ela é muito esdrúxula.
De modo que é possível ver. Não, errado está para a Espanha, mas certos lugares não. Se lá eles não assentaram, eles estão certos. Ainda mais no México. O México tem de tudo. Escuta, uma pessoa seria bom ver para mim, depois no holociclo, se a revista dele, o Insólito, se tem acento ou não. Porque isso aqui, ó, a turma andou estudando muito isso, eu não sei se está faltando não. Em português tem, mas agora em espanhol do México, eu já estive no México, dei aula lá, essa coisa toda. Olha aqui, tem lugar pior do que o México. As Filipinas é pior, o espanhol das Filipinas é pior. Mas fala. Professor Waldo, eu vou retomar um tema que o senhor abordava no curso de sexualidade. Eu tive, há uns 10 anos atrás, eu tinha varicocele. Sim. Eu fiz um ECP2 e aí sumiu a varicocele. E eu sei que eles fizeram uma cirurgia, eu comentei com o senhor na época, o senhor falou para mim, ó, foi uma cirurgia, mexendo com você. Não, o seu caso eu sei que foi. Pois é, mas a pergunta é o seguinte, como é que funciona isso? Que até hoje eu não entendi direito. O senhor falava, por exemplo, da pessoa... É o mérito, aí é meritocracia. É o caso daquela minha amiga, lá de New York, que está com um negócio há 22 anos na perna, e não parava a dor de jeito nenhum. Já tinha feito até cirurgia. Aí veio para o telefone, quando chega um dos nossos amigos, tal mal, e fala assim, joga energia e fala com ela para ficar quieta lá um pouco. Fica lá. Foi uns 5, 10 minutos, através do telefone. Nunca mais teve nada. Isso é mérito. Se tem um jeito de consertar pessoas em certa situação, eles consertam na hora. Isso aí é batata. Tá, mas o que significa uma pessoa que é roncolha, que tem, por exemplo, um testículo maior que o outro? Como é que funciona Aí tem uma isso? opção de coisa que precisa de ver. Uma das coisas sérias é genética. Outra coisa é acidente. Tem uma série de condições disso aí. Tem que ir com calma. Entende? Agora, precisa de ver também o resultado disso. Se o processo, por exemplo, influi na questão da ereção e outras coisas a mais. E outra coisa também, não é só a ereção, mas o processo da excitabilidade sexual. O nível disso. Agora, veja, esses processos, assim, no caso aí, é um problema físico. Quando é físico, a energia direta não funciona. É uma paracirurgia que foi feita. É o caso lá da perna da senhora. É o caso do seu caso aí que se faz. Você lembra que eu te falei, na ocasião, que eles tinham feito mesmo o negócio. Agora, ó, o ECP2 faz muita coisa dessa. São as chamadas cirurgias invisíveis. Hoje em dia, a paracirurgia invisível. Hoje em dia, os próprios espíritas aí com os paracirurgiões, de vez em quando eles estão fazendo paracirurgia invisível. Tem aquele cara lá, aquele sensitivo lá de Goiás, que, pois é, de Abadiana, que eles fazem lá. Eles deixam a pessoa dentro do lugar, uma sala especial, que é para fazer. O sensitivo nem chega perto. E, no entanto, é feita uma paracirurgia invisível, silenciosa. Essas coisas ocorrem. Você tem que lembrar que eu já trabalhei com esse negócio de paracirurgia, né? Agora, o ECP2 é especial para isso. Foi feito para muito caso assim. Todas aquelas prescrições que se faz, até hoje ainda faz, né? Ó, 3 dias, não pode dirigir carro, né? A maioria delas tem processo, às vezes, de cirurgia. Agora, o que eu queria entender, professor Roda, é por que a pessoa vem com uma varicocele e aí depois sai, que às vezes houve some. um trauma, houve um acidente. Aquilo era para consertar. Não era para ter isso no corpo. Às vezes consertaram. Tem que ter um mérito. O mérito, às vezes, é a realidade. Tem que estudar aí, o caso é esse. Por exemplo, o caso daquela senhora que consertou o negócio na perna. 22 anos, já apagou os pedaços dela, os pecados dela. 22 anos. E outra coisa, devido ao aumento de peso, que ela é pesadinha, aquilo criava um problemão na perna. E era a perna perto do calcânio. E não tinha jeito de melhorar nada, tudo já tinha sido feito nos Estados Unidos. Agora, consertou, tirou com a mão, na hora. Igualzinho arco voltaico. O arco voltaico, às vezes, é uma cirurgia, você sabe. O processo é esse. Agora, ó, eu acho que você tem uma responsabilidade. Do jeito que eu falei com a senhora lá nos Estados Unidos. Você tem uma responsabilidade de ajudar os outros, tá certo? Matéria de energia. Eu estou só lembrando, né? Estou certo? Tem lógica? Mas olha, vamos em frente.
Existe alguma diferença entre essas operações que são feitas no centro, por exemplo, esse Tupiara e o campo que tem do ECP2? Qual a diferença básica? É que nós não temos nada de religião, nem de dogma, nem assentado nada como certeza absoluta de nada. Nós pesquisamos. Mas e tem amparador. O amparador é diferente de um guia cego. A maioria desses centros, tudo são guia cego. Mas assim, a técnica que usa... Não, a técnica às vezes é totalmente diferente. A nossa, por exemplo, é diferente. Por exemplo, nunca numa sessão espírita que eu frequentei, trabalhei no movimento espírita há 28 anos, nunca me falaram que aquilo acabava, ou quando se instalava, por exemplo, uma sessão, lá no caso de ectoplasmia, que aquilo melhorava o processo de envelhecimento, a pessoa deixar de envelhecer enquanto estivesse ali. E aquilo seguia ainda por muito tempo. Nós fizemos o ECP2, fomos estudar isso aí, nós constatamos essa realidade. Então, veja, quantos anos eu tive lá? Ninguém nunca me falou nada disso. Agora, quanta coisa não tem para se estudar em matéria de energia consciencial, de ectoplasmia. Já pensou? Está tudo aí para ser feito. Agora, a medicina está só começando. O povo acha que já acabou, que já sabe tudo. Sabe nada, está começando agora. Está começando bem, porque estão começando a estudar o cérebro. Isso é a coisa mais séria que tem no corpo. O cérebro é o órgão, a coisa, o objeto mais importante, prioritário que existe no cosmos físico. Cérebro. Tá certo? Mas então, dona Rosa... Professor, é o seguinte, o senhor tocou num assunto que há muito, né, eu já vinha com essa ideia lá de onde eu estava, no Rio de Janeiro, e é uma ideia que eu tenho. O meu projeto de mestrado, eu me baseei em pedagogia, né, em psicopedagogia, e que seria o seguinte, é uma escola de suprência, ela não atingiria a questão acadêmica, as matérias normais de uma escola. Seria uma outra escola de suprência, onde os pais levariam os alunos, um horário alternativo ao horário que eles estudam normalmente, e onde ela tem teria aula, quer dizer, no projeto consta dessa forma, filosofia, fundamentos da filosofia, porque eu dei aula para o curso de formação de professores, e lá nós formamos professores com esses questionamentos, até baseado em muita coisa. Eu estou de acordo. Muita coisa trazida. No meu curso de medicina, eu tive aula de filosofia. Pois é, e então... Filosofia médica. Nós, lá em Cabo Frio... Nosso curso pode ser. Era trazido para a gente slides, não lembro ainda dos slides, né, dos Estados Unidos, que os Estados Unidos há muito tempo já introduz desde a pré-escolar fundamentos de filosofia no pré-escolar. Então, a criança, desde cedo, de 2, 3 anos, começa a questionar. É a preceptoria que você está falando. Agora, se começar com a criança, é melhor do que quando a pessoa entra no curso superior, porque aí ela já está viciada, boca torta, cheia de maus hábitos. Pois é. O problema é começar, a árvore endireita quando nasce, um pouquinho. Tem que colocar um galho, amarrar, porque senão... Agora, para ficar mais ou menos reto, é pequeno. Então, seriam assim, as disciplinas básicas seriam fundamentos da filosofia, economia, noções de economia. Aí agora, no meu caso, energia, energossomatologia, que é uma das coisas mais sérias que tem na vida. Se fosse comigo, era essa a matéria que eu ia dar. Energia, né? Sim, energossomatologia. E outra coisa, usando esses palavrões desse tamanho, tudo grande. Energossomatologia. Para mostrar erudição para a criança. Porque aos 10 anos, então, ela vai discutir com os outros, como aconteceu lá na Unicamp, em 87, que eu chamei lá 3 pessoas para falar com os caras mais velhos lá, tudo de PhD. E eu lembro que o rapaz lá, o Louro, virou para os 3 e falou assim, pelo que eu vejo, com todo o meu respeito, os senhores nunca estudaram consciência, então está difícil de vocês entenderem o que nós estamos debatendo aqui. E começou a discorrer para eles o que é que tinha na conscienciologia. Isso é 1987, antes de fundar o Instituto.
Eu vi isso. Professor, não é difícil começar desde o pré-escolar trabalhando energia, porque nós já levávamos a criança a observar a folha, observar toda a aura da folha, né? Os vários tipos de folhas, várias energias que as plantas emanam. Então, tudo isso nós já fazíamos. Quer dizer, eu como orientadora, e junto com os meus professores, com os meus alunos, e também economia, logo assim que saiu o construtivismo. Baseado nessa técnica do processo de construtivismo, a criança, desde o pré-escolar, a gente monta na sala de aula um supermercado com caixa registradora, Agora, com o que eu vejo compras, hoje, uma das tudo, coisas né? sérias que é bom se acrescentar aí, é a biblioteca pessoal, Sim. o laptop pessoal. E a pessoa, essa criança, recebeu a noção do que é uma fatuística, uma casuística, a inventariologia, como é que ela faz essas coisas. E ela tem a biblioteca pessoal dela dentro desse sentido. A biblioteca já era feita. A gente tinha a hora da leitura, né? E as crianças chegavam e não só... É a criança ter a biblioteca dela. Sim, isso é que é importante. Ela sentir que o livro é dela. Ela rabiscar o livro do jeito que ela quiser. Outra coisa. Falar para a criança, esse livro aí é para sujar, é para riscar, é para dobrar a folha, é para mexer. Livro não é para ficar consagrado como uma coisa santa. Isso é loucura. Sim. Tem que acabar isso na cabeça da criança. Professor, a confecção pela criança do próprio livro dela. Pois é, não, tudo falar que com ela ela, faz, a gente o livro monta é seu, a história você faz e dele ela o que você quiser. Agora, ele foi feito para estudar. Se ele não presta, é outra coisa. Não usa ele para outra coisa. Não vai bater na cabeça do outro com o livro. Entendeu? Então tem que explicar isso tudo para a criança. Invenção de próprias histórias contadas pela criança, e ela traz muita história de casa. Não, ela coisa, sai dessa questão das pegar lendas, os livros ela do começa Pedro com Bloch, casos verdadeiros. Pegar o livro do Pedro Bloch, que lá dá uma opção de orientação para os professores, que é o pensamento da criança revelado através de sentenças, de frases, de opiniões de criança. Então, aquele negócio que eu falo, que o menino chegou lá fora e chamou, mãe, vem aqui, que coisa doida, olha aqui o que aconteceu, o que foi? Olha lá, a lua está quebrada. Ele nunca tinha visto a lua. Professor, e continuando, então teria assim, também línguas, né? Computação direcionada para jogos também didáticos, mas direcionados aos conteúdos, técnica de leitura e montagem de uma biblioteca. Isso é um projeto meu para fundar aqui no Jardim Copacabana, onde eu estou. Agora, então, eu gostaria de ter colegas que pudessem me ajudar. Para a mãe que seja abonada, fala com ela para comprar uma estante e dar para a criança. Uma estante que seja forte, é muito maior do que a criança, e que ela possa mexer com a estante, de abrir e fechar para ela guardar os livros. É tipo o montessoriano, Minha mãe fez isso comigo. Montessoriano tem um cantinho onde o professor vai... Mas agora é cantinho, é a casa dele. Também na casa. Tem que ter o lugar dele. Tudo é em casa, é pessoal, é destacar a pessoa. Agora, veja, isso aí é um processo também de superdotação, você sabe. E professor? Não é atender superdotado, é isso não. Não, eu sei identificar. Desenvolver. Você está entendendo? Entendi. É identificar superdotado. Esse aí é um dos processos que tem. E, professor, eu gostaria até que colegas meus, até a gente vai estar assistindo aqui a nossa comunidade aqui ao lado, que pudesse, quem tivesse interesse nesse projeto, pudesse me procurar, porque, no caso, é um projeto grande e eu estou sozinha. Eu já estou desenvolvendo no consultório. Quem que te ajuda lá? Tem mais alguém que te ajuda? Não, estou sozinha, né? Entendeu? Tá. Então, gostaria que quem tivesse então para vocês, vocês dão uma de mão aí sozinha no intrafísico, né? Entendeu? Vamos em frente, que essa aqui é estudiosa, vale a pena. Vamos ver o que dá. Obrigado, viu? Valeu. Ô, chefe, vamos em frente. Boa tarde. Tarde. É o seguinte... Ele também é candidato na próxima eleição. Seguinte, no início, quando você estava dando as orientações para os teletertulianos, você comentou sobre o Zéfiro, e eu queria explorar um pouco o tema. Amanhã, no Pai da Reaprendência, nós vamos estar discutindo a obra do Livro dos Espíritos. Sim. E eu queria conversar, fazer algumas perguntas a respeito da personalidade do trabalho que foi feito ali no momento. Então, quando a gente pega os livros da época mesmo, até aquele Obras Póstumas, a gente vê ali o relato do resgate que o Zéfiro fez ali no processo. E
E a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: até que ponto o Kardec ele foi fidedigno ao que foi passado para ele? Até que ponto ele alterou aquilo? Não, ele fez o que pôde. Agora, o processo de Allan Kardec é o seguinte: ele não teve tanta culpa. Ele estava doente, já tinha uma certa idade, morava sob a influência terrível da pressão política em Paris. Aquilo foi logo depois dos processos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ainda tinha muito jogo de mando geopolítico e outras coisas mais na área toda. E ele, então, não teve muito tempo de mexer com o processo das comunicações dos espíritos. Ele trabalhou nisso, não chegou bem a 14 anos, foi menos, e morreu. Ele já estava doente na ocasião. Agora, então, o que é que se passa com o assunto? A hora que ele começou a colocar o Livro dos Espíritos, que é o que importa lá, é o Livro dos Espíritos. Sim. Que é o Livro dos Espíritos, que é a base de tudo que eles deram para ele. O resto tudo é decorrência do Livro dos Espíritos. E interpretação. Né? Agora, o que se passa? A hora que ele viu que aquilo estava começando a dar muita celeuma, muito debate, muita controvérsia, e ele tinha que estar saindo para defender aquilo, ele chegou a fazer viagem nesse sentido, ele então falou assim: o jeito é eu apelar para o que existe aí, porque senão todo esse meu trabalho vai por água abaixo. E ele fez concessão. Aí ele errou. Nessa hora, essa concessão, ele fez um desvio da realidade. Ele fez então o livro da prece, depois ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer média com os outros. E você sabe, em matéria de pesquisa, não se faz média com ninguém. A gente tem que seguir a orientação dos achados, dos findings. Ele viu os achados, ele tinha até boa argumentação, principalmente em matéria bioquímica, para falar sobre os assuntos, tudo, e conhecia bem, ele não era uma pessoa inculta. Mas agora, ele não soube, foi focar. O mega foco dele foi desviado na hora que ele fez a prece, porque ele já estava com a ideia, já no fim, de fazer até o credo espírita. Quer dizer, ele já estava caminhando, então, tudo para a religião. Ele devia ter levado aquilo tudo para chamar a atenção dos cientistas da época, para a ciência, porque ele era um cara da ciência. Ele era matemático, ele licionava, ele era mestre de escola, ele escreveu livros sobre isso. Os livros dele eram oficiais, e você está entendendo? De governo, lá de Paris. Ele chegou até a apresentar para o parlamento na época. Então, o que você quer? Agora, ele nisso, ele caiu de 4, ele errou totalmente a situação. O problema dele foi esse. Agora, veja, o Livro dos Espíritos é um livro de se tirar o chapéu, de ponderar, que tem muita coisa interessante. Agora, tem bobagem por causa da época, aquilo tudo está ultrapassado. Allan Kardec fala em miasma. Tem umas bobagens enormes lá, aquilo tudo está superado. Agora, como ele congelou tudo, engessou tudo como sendo uma religião, dogmatizou o negócio. Agora, ninguém sabe, é filosofia, é religião, é ciência. Mas no Brasil, tudo caminhou para a religião, deu no que deu. Virou mais uma seita cristã igual aos outros. Está entendendo? E eles fazem muita questão de chamar atenção para isso. Isso é uma pena. Nós temos que caminhar para a descrença e não para a crença. Agora, ele errou totalmente nisso. E ele era um cara rígido. Até que ponto, por exemplo, que isso não foi assim do Swedenborg nele? Foi. Foi. Até um certo ponto foi. Por aí você pode interpretar a situação toda, como é que é. Agora, ó, de qualquer maneira, ele foi um gigante. Né? Tem que tirar no o pouco chapéu tempo que ele teve, numa condição daquela, em Paris tinha a barriga cheia, você está entendendo? O rei na barriga, era o senhor de tudo, eles achavam que era o dono, é a cidade de luz, é um problemão isso aí. Agora eu queria saber o seguinte, porque se a gente começa a estudar lá a cronologia de como aconteceu todo o contexto, o Zéfiro fez o resgate dele, colocou ele para começar a trabalhar. Aqui, o Zéfiro era apenas assim, o cara que era um tipo de mestre de cerimônias. Ele era um espírito doméstico. Ele não era evoluído. E o Allan Kardec sabia disso. Ele falou, porque o próprio Zéfiro falou para ele. O Zéfiro se comunicou, falou para ele. Tem muita coisa que o Allan Kardec não escreveu que aconteceu. Agora, ó, eu mesmo falar com ele, não, eu sou um espírito doméstico, que é o que ele chamava espírito lar. O ele familiar, conhecia essas coisas todas, que se torna bem antigo.
Allan Kardec é meu conhecido, ele me conhece também, nós somos antigos, a gente de casa. Agora, o que é que se passa? Ele errou nisso tudo. Agora, você sabe, o Zéfiro era um espírito familiar, não era um espírito superior. Mas ele, inclusive, falava isso. Ele falou isso bem claro lá, e ele estava certo. Agora, você está entendendo? Depois das primeiras comunicações, das primeiras perguntas e respostas, que ele juntou primeiro o corpo da estrutura do livro, ele levou esse livro para ser revisado por várias outras consciências em outros lugares. Aí entrou São Luís, entrou esse pessoal todo fazendo revisão. Isso contaminou tudo também? Em parte, mas ele tinha ainda um determinado critério e ele não se deixava levar por isso, não. Entendi. O problema dele, a hora que apertou, foi, eu sei, como Zé, eu segui a coisa do drama íntimo dele. Entendi. Eu estou te falando, é coisa que não está acima. Eu discuti certas coisas, inclusive com o nosso amigo de São Paulo, que conhecia tudo sobre o negócio de Allan Kardec. Você sabe quem é? Sei. Você sabe quem eu estou falando? Canuto Abreu. Sei. Esse homem, eu vi a biblioteca dele, acompanhei aquilo lá, estive com ele muitas vezes, ele me conheceu, tudo isso. Agora, o que é que se passa? E com ele eu não cheguei a falar, porque eu não podia falar no movimento espírita quem eu era. Isso aí não dava certo, porque lá já é tanta loucura que aquilo, em vez de me ajudar, ia piorar tudo. Agora, o que é que se passa numa condição dessa? Ele piorou mesmo, ele sustentou o critério dele e o modo que ele estava levando, com lógica, com racionalidade, para selecionar as mensagens recebidas. Mas na hora que a saúde dele estiolou, o processo da condição da pressão, o povo todo fazendo pressão em cima dele. Você pega lá que você vai ver nas publicações da época, inclusive depois da Revista Espírita, a Revista Spirit, e que tem outras coisas mais nesse sentido, que está falando um monte dessas coisas dele. A viagem que ele fez para defender os outros, o problema, por exemplo, lá da queima de livro, aquilo tudo chateou ele demais. Porque quando a gente começa a estudar a cronologia, também a gente vê que teve ali o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, e até certo ponto ali ele mantinha uma tecnicidade. Mas depois que teve a questão do Alto de Fé em Barcelona, que ele aquilo mexeu com a cabeça dele muito. Mexeu com ele. Agora, veja, eu vi isso acontecer depois com outra pessoa, já no outro século, né? No século XX. Isso aí foi no século XIX. No século XX eu vi a coisa pessoalmente. Sabe com quem? Não. Pietro Baldi. A hora que eles, na Igreja Católica, colocaram o grande síntese no índex Librório proibitório, pronto. O cara criou um trauma emocional que quando eu encontrei com ele, era isso que você via direitinho na cabeça dele, e ele falava aquilo para a gente. Ele morreu contra a igreja e lastimando aquilo e deplorando a situação. Aí é complicado. Então, veja, a pessoa, se ela tem emoção demais, com processo de fanatismo religioso, o negócio dava atrás. Agora, uma coisa séria de Allan Kardec, foi que sustentou depois alguma coisa, porque ele morreu muito rápido, foi a mulher dele. A mulher dele era fora de série. Essa que não pode ser esquecida. Ela foi defender ele no tribunal também, que estavam acusando ele. Não, mas não é só isso. O problema todo foi o que ela fez depois. Foi ela que segurou para sustentar o movimento que ele tinha criado. Porque senão eu teria morrido na hora, junto com ele. Entendeu? Foi ela. A mulher era fora de série. Entendi. Ela o pessoal até chega a comentar, mas não com essa ênfase. Né? Não, o negócio é sério. É bom você ler mais e ver o problema dela. Qual é o papel dela na vida de Allan Kardec, principalmente depois que ele dessomou? É impressionante ela. Estudar, sim. Tá bom, obrigado. Vamos aí. Aqui nós temos outra pergunta. Fiz uma fertilização in vitro, na qual foram implantados no meu útero 3 embriões que não vingaram. E em outra ocasião, mais 3 embriões que também não colaram no útero. Todos os embriões eram de óvulos meus, com o espermatozoide do meu marido. O senhor acha que em algum momento houve alguma consciência associada a esses embriões? Hoje decidimos que não queremos ter filho. Até que, enfim, está vendo? De qualquer maneira, valeu para cair a ficha. Olha, existe um negócio que nós chamamos da antimaternidade cosmoética evolutiva. Vocês chegaram a essa conclusão. Agora, os embriões poderiam ter ou não poderia. Isso aí depende da situação. É preciso de ver o que é. Embrião é uma coisa séria. Como combater o ansiosismo e a depressão? Aqui eu acho que seria bom a gente dar para essa nossa turma, que é especialista nisso, né? Você mesmo pode dar umas aulas, né?
aula sobre como combater o ansiosismo, tá certo? O que você acha? A primeira coisa do ansiosismo que uma pessoa tem que combater, principalmente ansiosismo. Depressão pode ser outra coisa aí no caso, não tem nada, mas pode estar junto também. Mas ansiosismo é a pessoa segurar o que ela faz. Ela ficar mais tranquila consigo mesma. Ela não se precipitar. Ela não ser e falar para si mesma, nunca mais eu vou ser impulsiva. Tudo eu vou pensar antes de falar. E vou estudar bem as coisas antes de escrever. Porque hoje tem um problema dificílimo no ansiosismo, que é bom, a gente não pode esquecer. E eu quero lembrar aqui. Chama-se e-mail. E-mail é um problema, porque a pessoa ansiosa, ela vai lá para o computador, escreve tudo, desconta tudo na pessoa, vamos dizer, emprenha o computador, que vai passar para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Ela começa a dar uma gravidez de loucura num monte de computadores. Ela emprenha todo mundo de besteira. Isso tudo é ansiosismo. Depois ela veio falar comigo, estou muito arrependido, eu mandei um e-mail, que eu não tenho jeito de recolher, não recaptura mais. O que eu faço? Falo assim, ó, calma, toma um copo d'água. Aí dou um copo d'água para a pessoa. De modo que o ansiosismo em matéria de informática é um perigo. De modo que o problema é estudar. Agora, nós já escrevemos muita coisa nos verbetes sobre ansiosismo. Agora vai ser feito aí, vocês sabem, depois dos 1000 verbetes, vai ser feito aí um CD, né, uns processos, que a pessoa depois pode usar aquilo, pode usar o Find, não é isso? Então, no Find, a pessoa coloca lá ansiedade, ansiosismo, e procura que ela vai ter lá um verdadeiro curso desses verbetes que está falando sobre ansiosismo. Depois de publicar dos 1000 verbetes, aí vai ser fácil fazer isso. Eles vão fazer aí você sabe, um disquetezinho, uma coisa. Com referência ao banco de olhos da tertúlia de ontem, quando o senhor mencionou a iridologia, saliento que meu irmão há anos pesquisa e faz diagnóstico, inclusive fabrica aparelhos para fotografar a íris. Os resultados são impressionantes. Dá para detectar doenças ainda não instaladas. O que é isso aqui? Não sei o que é. Acredite que dá para ver o grau de parapsiquismo da pessoa. O que o senhor acha? Olha, eu acho que muita coisa precisa de ver. Agora, grau de parapsiquismo, eu confio mais na energia, em vez de ser na iridologia. Mas que a iridologia dá para ver uma opção de coisa, dá. É bom seu irmão tocar essas coisas para frente. Uma coisa séria. Se ele publicar algum livro, você manda o título que eu vou comprar. Tá certo? Eu sou uma pessoa que estuda iridologia quando o negócio é sério. Minha vida inteira eu estudei. Antes de ser constituído a iridologia como uma terapia alternativa. Eu já estudava isso antes. Agora, gente, como não tem ninguém aqui, eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui para vocês, do livro aqui, um dos livros do Eduardo Said, que de vez em quando eu mostro aqui para vocês verem o que é uma crítica séria de uma pessoa que é um analista, como ele era, falando Harold Bloom. Vocês sabem aquele cara que é considerado um dos maiores críticos de literatura que tem por aí afora, não é isso? Então ele fala o seguinte: as opiniões de Bloom sobre o cânone humanista mostram antes uma ausência de uma animadora presença de espírito. Ele quase sempre se recusa a responder a perguntas nas conferências que dá. Recusa-se a envolver com outros argumentos. Apenas assevera, afirma, entoa. Isso é elogio disso mesmo, e não humanismo. E certamente não é crítica esclarecida. Ele acabou com Bloom. E dizem que ele realmente sempre foi assim. Esse Bloom aí, pelo menos, era, quando ele dava as conferências. Agora, o nome que eu uso para isso, como é que eu chamo aqui? Isso tem um nome. Tem uns 3 nomes a gente poderia falar. Um deles chama cabotinismo. O outro é pontificação. O outro é peremptoriedade. Não é isso? Vocês já ouviram? Agora, o que é interessante é o Said falando do Bloom. Isso é que é crítica de alto nível sério. O cara leva a sério. Ele está falando aqui, faz uma opção de considerações a respeito do assunto.
Então, o problema todo que ele acha é o seguinte: uma pessoa igual ao Bloom, é isso que nós temos que evitar nos livros que a gente escreve, nas coisas que nós falamos. Nada de certeza absoluta, nada de verdade absoluta, tudo é verdade relativa de ponta. Nós estamos para debater, é para argumentar, é para refutar, é para discutir. Então, veja, ele diz também o seguinte: o problema é questionar, agitar e reformular. E não ficar apresentando certezas transformadas em produtos do mercado, empacotadas, incontroversas e codificadas de modo acrítico. Homem era uma cabeça para explicar isso tudo aqui. De modo que o que nós precisamos é da discordância e ebulição de anotações não resolvidas. Veja só essa expressão. Ele está usando a expressão que foi feita pelo Raymond Williams. Discordância e ebulição de anotações não resolvidas. É justamente o que eu falo para vocês na tertúlia, é o nosso processo do debate, é a refutação. Isso aqui é a síntese de tudo que eu faço. Minhas coisas todas que eu procuro fazer. É o máximo, o processo dele aqui nesse livro dele. Vale a pena ver. Vocês querem saber qual é o livro? Humanismo e Crítica Democrática, Eduardo W. Said. Essa aqui é a edição, deixa eu ver aqui, Companhia das Letras. Certo? Vale a pena ver o livro, tá? O livro é muito interessante. Para quem quer o assunto aí sobre o humanismo, vale a pena. O humanismo, ele era professor de humanidade, de humanismo, você sabe disso. Então ele defende o processo. É uma das pessoas que mais falaram sobre o humanismo do século passado para cá, com mais clareza que eu já li até hoje. É ele, falando sobre o humanismo aí nesse caso. Vale a pena ver. Tenho dúvidas sobre a vida pré-natal intrauterina. Quando a consciência assume o soma, o que se sabe sobre projeções lúcidas de mulheres gestantes? E sobre a prática do EV na gestação e seus efeitos sobre o feto? Olha, a primeira coisa é o seguinte. Tudo indica que a opinião mais aceita é que o processo é completado, o problema do nascimento, na hora que junta o espermatozoide com o óvulo. Ali que a coisa começa a deslanchar. Agora, aí então é que ela já está ligada ao soma. Agora, o soma só vamos dizer, assumido aos 26 anos de idade, quando há a materialização completa da maturidade biológica do corpo. Porque antes disso, por exemplo, a criança, até os 7 anos, ela não tem, às vezes, nem uma configuração específica do que ela está fazendo aí. O corpo, às vezes, manda mais nela do que outro. E vocês estão vendo aí que tem uma porção de jovens que o corpo manda mais nele do que outros. Olha a pessoa que fuma, olha o outro que é toxicômano. Você trabalha com essa turma toda, você sabe disso, os jovens, como é que são. De modo que o negócio, assumir o soma, é só mais ou menos aos 26, quando a pessoa está muito lúcida. A maioria não sabe assumir o soma, ainda não assumiram o soma, elas acham que elas são soma, enfim, o soma tomando conta delas. O que se sabe sobre projeções lúcidas de mulher gestante? Eu já falei disso aqui, inclusive daquela nossa amiga do Rio, etc, tal, que é fora de série, que ela sabia até, teve uma das filhas dela que ela encontrou com ela antes dela ressomar. E tudo aconteceu corretamente, tudo bonitinho, certinho. E antes de ressomar, ela tinha projeção antes de engravidar, durante a gravidez e depois. Ela seguiu tudo isso. Agora, sobre a prática do EV na gestação e seus efeitos sobre o feto. O EV ajuda tudo. Ajuda a mãe, ajuda o pai, ajuda o feto, ajuda a afastar os assediadores, ajuda a afastar as consciências, ajuda a afastar as energias bloqueadoras, negativas que estejam no ambiente. O que mais que? Melhor do que isso não tem jeito. O EV, nesse caso, é uma panaceia. Então, cura tudo. Poderia falar um pouco mais sobre o item da parafatologia, o abuso no emprego das energias conscienciais? Olha, seria bom a pessoa ver que nós já temos verbete aí sobre essas coisas, não tem? Seria bom ver. A hora que sair os 1000 verbetes, você procura lá, através do abuso. Olha a palavra abuso que você vai chegar lá. E tem também aquele negócio, energias patológicas. Não é isso que eu falo?
energias patológicas. Seria bom examinar o processo das energias patológicas. Aí você vai ter uma aula mais detalhada sobre esse assunto. Vale a pena ver. Agora, gente, quem é mais que tem? Tem alguém aí que vai falar? E você? Na verdade, é contribuir com um caso ali, dentro da patologia, a última linha, deferentectomia, vasectomia. O senhor sempre falou já em tertúlia várias vezes, que é uma loucura a pessoa fazer isso. E eu tive um funcionário lá na minha empresa, que o sonho dele era sempre ter um filho homem. E ele teve o primeiro filho, foi mulher. Fez o segundo, mulher. Terceira, mulher. Ele teve 7 filhas mulheres. Aí, depois de 7 filhas, ele desistiu e foi fazer a vasectomia. Eu cheguei e disse para ele, olha, chefe, eu iria com calma, não faria, porque isso vai dar problema. Em resumo, agora ele está com 40 anos, 40 e pouquinho mais ou menos, deu uma doença rara, que é 1 em milhares, está acontecendo uma desmilenização dos neurônios, alguma coisa assim, o fato é que ele está ficando vegetal. E é exatamente aquilo que o senhor falava. E eu fiquei pensando assim, mas impressionante. Você lembra que nos meus cursos eu vivia falando isso, mas agora, você sabe o dia que houve aquela briga? Você não participou não, né? Foi aqui no Sul que aconteceu isso. Que tinha um monte de gente no meu curso de sexossomática de homem, aquele do domingo. Então, tinha uma metade aqui, a outra metade para lá. Aí um cara do lado de cá falou assim, depois que eu mostrei tudo, a minha opinião, que eu era contra o processo da vasectomia, por causa disso. Aí levanta o médico lá no fundo, do lado de cá, e fala assim, olha, eu sou totalmente contra o senhor. Sou seu colega, sou médico, mexo com o processo da deferentectomia, não tenho nada, já fiz isso faz tanto tempo e o negócio não aconteceu nada comigo. A hora que acabou aquilo, eu falei assim, vocês estão vendo? Tem uma exceção. Agora, ó, quem quiser, segue o que ele está falando. A minha opinião eu já dei. Eu não vou mudar a minha opinião, porque eu tenho experiência disso. Um monte de gente. A hora que eu vou recolhendo minhas coisas para falar no outro assunto, levantou um outro colega meu do lado de cá e começou a liquidar com ele de lá. Falei assim, ó, eu tenho também. Quantos casos você tem na sua casuística? Ele aqui tinha mais casos. E eu estou desistindo, acabei com o processo. Por quê? Já aconteceu isso. E os dois começaram a debater, os 2 colegas nossos, todo mundo assistindo, e eu ali, vendo o ping-pong da situação. Isso tudo aconteceu. Agora, ó, o nosso amigo aí, a hora que acabaram, eles vieram falar comigo em particular. E o nosso amigo falou assim, olha, eu estava com a maior casuística, ao que tudo indica, naquela ocasião no Brasil, sobre deferentectomia. Eu nem vou publicar. Eu desisti totalmente, porque como eu demorei a fazer a casuística, ele começou a ver os casos que ele fez a cirurgia. E os negócios começaram a dar para trás para ele. O negócio é sério. Agora, não estou dizendo dar para trás só. Da pessoa, por exemplo, querer ter um filho e não tem mais jeito. Ele querer desligar o negócio, voltar tudo e não conseguir. Você sabe que a maioria não consegue, né? Então, o negócio é mais sério do que isso. Esse caso que eu estou citando deu um problema neurológico raríssimo, então, e o cara está ficando vegetal. É agora, parecido com o mal. A única coisa só é o seguinte, teria que perguntar o seguinte, a causa básica, a etiologia, foi o processo da deferentectomia? Eles não sabem, porque é uma doença raríssima. Mas só outra coisa. Ele tinha feito cirurgia nesse ínterim, nesse período? Outra cirurgia? Não, só essa. Então está danado. Isso aí pode ser, sim. Isso aí é uma hipótese. Agora, quantos anos ele tem? Tem uns 46 hoje, mais ou menos. É o processo da época hormonal, com o negócio. Pode ser. É outro fator. Se ele não fez cirurgia, se a idade é mais ou menos, você está entendendo o processo do fator, 46 anos. Isso aí porque deferentectomia é mexer com os hormônios. Presta atenção, o negócio mais sério que o homem tem. Testosterona, com o negócio todo. Não resolve esse negócio de estar distribuindo para aqui. Isso não dá certo, não. Agora, eu sempre expus a situação claramente. Agora, veja. Qual é o meu princípio que eu comecei a defender isso? Eu hoje não defendo baseado nos meus princípios, mas foi baseado em muita experiência e vendo um pouco. Mas baseado em quê? Eu parti do seguinte princípio. Energia não se brinca. Hormônio é uma das coisas que existe no corpo, que é o problema de mais energia que tem. Agora, você vai bloquear um negócio e deixar lá, eu já combati essa objetomia por causa disso.
O problema você sabe como é que é, ligadura de trompa. Então, é lógico que deferentectomia, isso não dá certo. Pois é, como é que faz? Agora, então, veja, essa castração, seja de mulher ou de homem, deve ser evitada. A biologia não admite mutilação. Ela não admite castração desse jeito. O negócio é negativo. Agora, só em último recurso que a pessoa tem que fazer isso. É igualzinho, por exemplo, último recurso, às vezes, por exemplo, vai mutilar uma pessoa, cortar a perna dela porque está com gangrena. Isso é o último recurso. Mas agora, fazer espontaneamente, e outra coisa, era um monte de pacientes, homens, que chegava e falava que queria, isso lá no Rio, eu vi um monte deles, vieram me falar, que queriam fazer deferentectomia para ficar livre, porque assim poderia pegar qualquer mulher na frente. Ninguém ia ficar preocupado com ele, nem ele com ela. Para amanhã arranjar um filho, entrar na justiça, querer dinheiro por causa disso, fazer algum negócio. Você está entendendo? Agora veja, besteira, né? Primeira coisa, eu falar com a pessoa. Primeiro, o ideal é uma pessoa monogâmica. Você está errado. Você é poligâmico, então já está tudo perdido. Se você é da baratosfera, é outra coisa. Não vou perder tempo com você. Agora, pondera bem isso. Alguns até que melhoraram, mudaram a vida, etc. Assim, enturmaram, arranjaram um jeito, casaram depois. Mas agora o problema, a maioria era isso. Para ficar livre. Para poder fazer o sexo livre total. Sexo livre, que é uma loucura. Esse caso que eu estou citando é assim também. A pessoa, depois de ter 7 filhas mulher e não ter tido um filho homem... Primeira coisa, vamos agora analisar do ponto de vista grupo kármico. Você sabe o que é que eu falo, né? Sei, que quando tem muita filha, porque o problema é do papai. Isso. Tá certo? Agora, o papai, ele já queria ter filho, por quê? Ele já devia estar com a autoculpa. Se é uma autoculpa, já para a genética, da holobiografia dele. Isso não é dessa vida só. Mostra que essa é pelo menos a segunda vida, já com isso. Ele não está vendo nossa tertura, não, né? Não. Então tá bom. Você está entendendo, né? O que eu estou falando. Agora, mas está na cara, tá. Vocês estão entendendo a lógica disso ou não? Preciso explicar isso mais? Ele já tinha a autoculpa. Essa é a autoculpa holobiográfica. Existe isso. Agora, vê se tem lógica no que eu estou falando. Vê se faz sentido. O que me impressionou é o fato de ele ter 7 Só aí filhas já mulheres. tem 3 fatores que pode ser esse processo que aconteceu com ele. 3 fatores predisponentes. O problema da idade, ele não ter feito nenhuma cirurgia e o processo das 7 filhas. 7 filhas. 7 filhas, é muita coisa. A mesma mulher? Mesma mulher. Impressionante. Impressionante, né? Impressionante. Está vendo a situação? Não é fácil. E tem tantas amigas a minha aí que estão reclamando só porque tem uma filha. Essa teve 7. Se ela chegasse aqui, eu ia apresentar para todo mundo. Para a senhora aqui, ó. Uma grande parideira. Fora de série. Não é isso? Isso é ao máximo. Mesmo? Caramba, hein? Agora, dá um time fora de série, né? Pode fazer basquete, vôlei, o que mais? Um monte, com 7, o negócio é seríssimo. O senhor tem uma lista dos 100 livros de leitura obrigatória para o pesquisador da consciência? Tem, mas não são 100 não, é um pouquinho mais. A primeira coisa seria bom procurar a nossa amiga professora Nara e pedir a listagem da holoteca sobre o assunto que você quer. Porque leitura obrigatória para o pesquisador da consciência, primeira coisa a gente pergunta, o senhor pesquisa o quê? Aí a gente não vai dar 100, vamos dar todos os livros que a gente tem, indicação de todos eles, né? Por exemplo, se for de projeciologia, já tem uma listagem que é fácil você pegar. No livro Projeciologia, tem 1907 fontes. Não são todos os livros, mas tem muito mais de 100 livros. Agora, precisa ver o seguinte, o que você pesquisa? É aí que a gente tem que ver o que é que você vai estudar. E a gente dá indicação. Agora, a holoteca nossa hoje já tem mais de 80 mil livros. Pensa bem,
A maioria são livros técnicos de ciência e que envolvem processos fenomênicos da fenomenologia e da parafenomenologia. Ponderem bem. Os espermatozoides são considerados um princípio consciencial? É lógico, né? Lá dentro do problema que está ali. Agora, quando ele junta com o óvulo, é que o negócio se constitui sério, mas se tem vida, tem alguma coisa. Ninguém entende como é que é isso. Agora, eu te falo, um vírus já é um princípio consciencial. Ó, a bactéria, isso aqui, ó. Engolir. É um monte de bactéria que foi. Estudos são princípios conscienciais. Todo mundo aqui, ó, cada pessoa é um micro-universo ou microsistema particular, ecológico de vidas. Nós não somos só a nossa consciência. Só de bactérias são 9 bilhões. Cada um tem. Fugir ou cortar o assunto relacionado à sexualidade é reflexo da falta de informações, inexperiência ou percepção de assédio. Não, tem uma opção de coisa. Às vezes não é nada disso, pode ser outra coisa. Pode ser um processo, por exemplo, que às vezes o ambiente não é favorável, não está na hora de falar, que a gente deve falar em certos assuntos no ambiente adequado, com a pessoa adequada, com as palavras adequadas, na hora adequada, e adequado. Se aquilo não está adequado, não vale a pena falar. Uma outra coisa, às vezes também a pessoa não quer falar, devido a não querer criar constrangimento em certas pessoas presentes. A gente tem que dar um desconto nisso, as coisas são muito complexas, não são assim tão fáceis. Agora, se o negócio é sempre tirar o corpo fora, mostra que a pessoa tem um recalque qualquer. Aí é um recalque psicológico, ou de emoção, ou psicossomático, alguma coisa. Perceba em várias situações pessoas doentes ou docentes, ou não, sem ampliar o tema. Pode ser também reflexo da patologia mundial sobre o tema? Às vezes mas às vezes o processo é o seguinte, docente, às vezes, ele só fala aquilo que às vezes interessa para ele. Realmente, eu, por exemplo, eu sou da turma que é do percentual pequeno de professores. Eu sou dos professores que falam tudo na cara. A maioria dos professores não são assim. Quem é aqui que estuda, que conhece professores e professor que não fala na cara? Tem gente? Levanta a mão. Olha lá. Que não fala na cara. Eu, por exemplo, não sou dos professores que falam na cara ou não? Sou ou não sou? Levanta a mão. Quem acha que eu sou assim? Aí. Então, por aí, então, vocês estão vendo que a gente vê que o docente, o professor, ele tem uma série de inibições. A gente tem que levar isso em consideração. Vocês não estão vendo o que o Eduardo Said está falando desse? O Bloom, que é um homem, é um gênio esse Bloom, em matéria de processo de literatura e crítica literária. Mas veja, ele também, ele não gosta de enfrentar pergunta, refutação, ele não discute as coisas, ele tira o corpo fora, nas conferências, em todo o trabalho dele. Como é que é possível? Você quer falar? A sua boca. Eu queria saber em relação do Tantra, principalmente o Tantra tibetano. Eles têm várias técnicas de direcionamento, no momento do orgasmo, principalmente o orgasmo masculino, de direcionamento daquelas energias, até mesmo de retração. Isso tudo aí funciona. Tudo funciona. Agora, precisa ter cuidado com o processo de assédio extrafísico, íncube e súcubo. E ver com quem que a pessoa está agindo. Agora, isso tudo funciona. Eu já usava, sem conhecer nada de Tantra para valer, desde a minha mocidade eu já indicava isso. Inclusive, tem uma pessoa que a gente tirou do buraco por causa da situação. A situação está precária com aquela pessoa. Por quê? Havia uma consciência que ele não esquecia de modo algum. E chegou, e ela tinha morrido. E chegou uma pessoa que tinha que casar. Então eu indiquei para ele ter relação com a nova moça, a noiva dele, e pensar na outra e mostrar a ela a situação, para dar um impacto. Melhorou tudo. A partir daquele dia, ele melhorou. Agora, o que se passa? Não era a consciência que estava fazendo assédio, não. Era ele que estava auto-assediado. Então ele estava inibido. Aquilo que acontece no cinema, nesses filmes românticos, que o cara não pode esquecer nunca. Então o filme americano nunca esquece que a pessoa morreu.
E outra coisa também, se ela morreu na mesma hora, assim, I'm sorry, faz aquela cara. Isso sempre faz. Todos os filmes são assim, né? Então, aquilo é um padrão que eles têm do americano. Entendeu? Então, isso aí funciona. Agora, o processo do orientalismo é que eles não vê o processo de assédio. A hora que não vê, está tudo no buraco. Não se pode confiar em nada, não põe a mão nessa cumbuca. Por isso que eles se retiravam do mundo para fazer isso. É um perigo. E qual que é a técnica que, no caso, você A usava? técnica mais séria que tem é a pessoa exteriorizar a energia No momento e do orgasmo. examinar o processo. Agora você está falando de homem, não é? Isso. Então, preciso de usar uma técnica que eu tenho. Você já viu uma técnica que eu tenho, não? Não. Se não me engano, está até lá no 700 Experimento, eu falo nela também. Que é o problema da aura peniana. Ah, tá. Você já viu? Já. Tem que olhar aquilo lá. Então, o homem tem que seguir o que a gente está falando lá. Como é que faz? Aura peniana. Por exemplo, eu garanto que aqui tem gente, homens, rapazes, etc., que nunca viu a aura do próprio pênis. Chato, né? E olha, tem certas horas que o pênis, que é desse tamanhozinho no homem, vai ficar desse tamanho por causa da aura. A aura fica enorme. Você está entendendo? Mas eles não veem. Tem gente que não vê. Agora, gente, a coisa mais lógica. Pensa bem, numa hora de ereção, o sexo chakra do homem, aonde tem testosterona, que vai haver ejaculação. Onde é que vai ter mais energia do que isso naquela hora? Não tem outro lugar. Pensem. Então, o processo da técnica da aura peniana, eu já falo isso faz 50 anos, que eu já explico essas É coisas. porque eles ensinam nisso, direcionar essa energia do momento do orgasmo para o coronochakra. Agora, o problema aquele todo é o processo de seguinte, expansão, para né? ajudar a pessoa, a melhor coisa que tem é o holo-orgasmo, grandão. Mas é isso que eu ia perguntar em seguida. Esse aqui era é o isso. máximo, esse aí. Mas Tem relação? esse aí precisa ter gabarito, precisa ter gente, o negócio não é fácil. Não é Precisa só- ter muito entrosamento, não é para qualquer um, não. O holo-orgasmo não é só Kundalini, Não, é todo o holochakra. não, eu pego o holochakra e a pessoa vê aquilo. Agora, a impulsão, a potencialização do processo de energia dentro do holo-orgasmo é um absurdo. Não pode comparar com o maior orgasmo que a pessoa tenha na vida dela, nunca vai poder comparar com aquilo. Que é o ligante. Devido ao processo, o negócio é maior. Então é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, preciso de lembrar sempre, antes de tudo, em matéria de todo tipo de sexualidade, é o problema da heteroassedialidade no sexo. Isso aí no orientalismo, eu nunca levo em consideração nada, porque eles não entendem nada disso. profilaxia, né? Pensar nessa profilaxia. Por isso tem tanta gente doida e tudo perturbado, esse negócio todo. O orientalismo está cheio. Olha lá o caso lá, a Índia, por exemplo, Tá cheio. a bovinolatria, as loucuras. Está cheio disso, não é isso? O senhor é a favor da ligadura de trompa? Não, é o que eu estava falando, sou totalmente contra. Só em último recurso, quando não tem outra saída, que a pessoa não viu outro jeito, mas não deve. Por quê? É uma castração, é uma mutilação, vai acabar com tudo. Outra coisa, se fizer uma ligadura de trompa, por exemplo, com uma moça que tem ainda 22 anos, que ainda nem tem o corpo consolidado, não há uma maturidade biológica, pensa bem no que está acontecendo. Antes dela ser mulher, ela deixou de ser mulher, já castrou a mulher. Agora veja, eu já vi casos que a pessoa depois suicidou, ficou doida. Com 22 anos. Quanto mais jovem, pior fica. É um perigo. Agora veja, essa lá não precisava de fazer nada daquilo. Fez para não queria ter filho, que filho dá muito problema, que não sei o quê, queria acabar com aquilo. Uma mulher lindérrima, depois que fez a ligadura, começou a ficar toda deformada, e aquilo fez um desgosto danado, ela acabou se suicidando. Ela tinha 22 anos, suicidou com 24. Eu conheci a pessoa, conheci a família, foi um dos maiores dramas que eu vi. Casada, aquele negócio todo, foi uma lástima. E outra coisa, antes de fazer qualquer coisa, me perguntaram, eu dei conta. Expliquei tudo, meu consultório, Uberaba, tudo direitinho e tal. Outra coisa, no meu consultório, eu não cobrava nada. É igual aqui, eu não cobro nada. Então eu tenho liberdade de falar o que eu bem entender. Eu falava tudo na cara das pessoas, do jeito que eu falo aqui. É lógico, pessoa por pessoa. Quando precisava, separava todo mundo para falar, olha, você, isso. Mas é o jeito. Outra coisa, como eu não cobrava nada de ninguém, a minha liberdade de expressão era muito maior do que a de um profissional. Você está entendendo como é que é? Então eu tinha a oportunidade de explicitar
esses casos dramáticos, claramente. Mas, quantos dedos eu fracassei totalmente. Eu não consegui convencer ninguém da minha realidade. Agora, gostaria que o senhor comentasse a respeito de métodos anticoncepcionais, como, por exemplo, o DIU. Eu já falei aqui, foi anteontem mesmo, não foi? Nós falamos, eu sou contra tudo que mexa para dentro do útero. Isso aí é colocar um corpo estranho lá dentro, que é um dos órgãos mais sensíveis que a mulher tem. Os resultados podem ser trágicos. Tem muita coisa que acontece depois disso. Tudo quanto é tipo de tumor, de formação, o diabo e tal. E eu comecei a estudar isso muito cedo, porque eu acompanhei os negócios, que a primeira experiência que fizeram no Brasil com o DIU foi com o povo, principalmente do Mato Grosso, que eram índios. E as índias, a maioria morreram. Por favor. Vocês querem? Tem. Tá. É o trio parada frutificante. Pessoal, nós vamos falar sobre o tertuliário aqui para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o programa Amigos da Enciclopédia, que é esse programa de suporte à enciclopédia, ao tertuliário, ao holociclo e à holoteca. E hoje eu queria destinar essas palavras aqui aos teletertulianos que estão nos assistindo. Vocês podem ajudar o programa Enciclopédia através de doações mensais de R$60 por mês. Quem está entrando aí no site agora pela primeira vez, esse programa surgiu em 2004, tá? Então já são 4 anos de suporte à enciclopédia, e agora, com a inauguração do tertuliário, nós estamos expandindo essa demanda, e aí então temos essa meta de alcançar os 400 amigos da enciclopédia. Os 400 amigos, eles vão, na verdade, assim, esse número é um número que possibilitará um certo conforto para que as ICs não se preocupem com o orçamento da holociclo, da holoteca e do tertuliário. Ou seja, o nosso grupo, nós iremos bancar todas as despesas das tertúlias, questão de papéis, a própria luz, ar-condicionado. Nós seremos, digamos assim, os tutores, né, de todo esse projeto, dessa locomotiva que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Então fica aqui o nosso pedido para quem puder, quem tiver condições de ajudar com R$60 por mês, durante um ano, vai estar contribuindo demais com esse projeto. Quem não puder, quiser se juntar em 2, por exemplo, e fazer R$30 cada um, uma cota, também é possível. Então, essa é um pedido nosso aí, e a gente passa a palavra aqui para o César, agora para falar do tertuliário. Pessoal, boa tarde a todos. Acho que não está ligado. Pessoal, boa tarde a todos. É só para avisar, as pessoas têm perguntado em relação à inauguração do tertuliário, e ela então está confirmada para o dia 30 de novembro, que é o final desse mês de novembro próximo. Inclusive os teletertulianos que quiserem se programar para viajar, pode vir nessa data. Agradecer também o apoio que a gente tem recebido de várias partes do país. A gente tem recebido muitas doações na conta. Inclusive, nós gostaríamos de fazer um convite para as pessoas que estão assistindo, as pessoas aqui de Foz também. Nós temos um déficit ainda para fechar as obras de aproximadamente R$150 mil. A gente tem falado reiteradamente nas tertúlias e nós gostaríamos de fazer um convite para as pessoas que tiverem condições de doar aproximadamente um montante de R$10 mil, que seria 15 cotas, que é o que a gente está estabelecendo. Isso ajudaria muito a gente ficar mais tranquilo, poder terminar essa obra com tranquilidade. É claro que a pessoa que não puder doar esse valor, ela não deve se sentir inibida, pode doar um valor inferior a esse, mas a gente está propondo isso porque a gente sabe que tem várias pessoas que estão aguardando o momento-chave, tipo assim, se faltar dinheiro eu vou doar, né? E agora é a hora, né? Não há dúvida, o momento é agora, nós estamos na reta final, as obras não vão paralisar, e vai ser inaugurado dia 30 de novembro, e a gente está, então, na verdade, assumindo um compromisso, um fluxo de pagamento, sem ter o dinheiro em caixa ainda, todo. Então, esse é o apelo que a gente gostaria de fazer para quem está assistindo aqui e quem está assistindo em casa também. Um outro dado importante de ser falado sobre tertuliário é o convite para o curso especial que vai haver do professor Valdo, e dia 27 e 28 de dezembro, curso avançado da TENEPS. Na verdade, vai ser uma semana dedicada a esse tema. E esse curso do professor Valdo, os recursos também são pró-tertuliário. Essa é uma outra maneira da pessoa ajudar. O valor do curso é R$300 só até o final desse mês de outubro.
Então, quem está se preparando para vir para cá, vale a pena se organizar e pode, inclusive, incluir o fórum avançar, um fórum que vai haver alguns dias antes, 3 dias antes, e também um acoplamentário. Sim. Queria falar alguma coisa? Então, gente, é isso aí. E queríamos fazer também um convite aqui ao pessoal da Tertúlia. Quem não teve a oportunidade de visitar o Tertuliário, dê uma passadinha lá, principalmente o local onde o professor Valdo vai dar a Tertúlia. Cheguem lá, dentro do Tertuliário, parem embaixo, na cúpula, assim, embaixo da cúpula, e olhem para cima e percebam as energias. É um convite que a gente faz, tá bom? Gente, só lembrando, amanhã, domingo, nós vamos ter o segundo mutirão, tá, dos amigos da enciclopédia aqui na holoteca. E um recado aqui para quem mexe com informática, se puder nos ajudar, nós estamos precisando de um servidor, tá, aqui para o Holociclo e para a holoteca. Então, eu não entendo de configuração, quem entende aí, que quiser procurar a gente para conversar, eu tenho escrito aqui quais são os parâmetros necessários para atender a demanda aqui do Holociclo, da holoteca e do Tertuliário. Obrigado. Gente, tem aqui mais uma pergunta. Por que esterectomia negativa para a mulher? Fiz uma esterectomia há uns 15 anos, tinha mioma e estava com útero com tamanho alterado, e os médicos diziam que se eu fosse engravidar, seria uma gravidez de risco. Ainda assim é negativo, o que tem a fazer para superar essa negatividade? Não, tudo indica que no caso aí, não tinha outra saída, né? É aquilo que eu falei, último recurso. Sendo o último recurso, não tem nada. Vai em frente, se faz 15 anos, está tudo bem. Não tem mais nada. Supondo o caso de um filho biológico descobrir que o pai biológico doador de banco de esperma, perante a cosmoética, esse homem deveria assumir as responsabilidades inerentes da paternidade, por exemplo, criação, educação, sustentabilidade financeira. E mesmo se as pessoas não se conhecerem, como fica o comprometimento do grupo kármico? O saldo poderia ser positivo ou negativo, a depender da intenção do doador? Só pode ser. Agora, ó, companheiro, se você está nessa, é melhor ajudar, tá? Tem um negócio que chama interassistencialidade. Eu não sei, né, se o caso é dele, né, pessoal, a gente nunca sabe, que não está falando nada aqui. Agora, ó, a gente deve ajudar os outros em qualquer situação, mas numa situação tão complexa e tão íntima, igual essa, negócio de esperma é um negócio super íntimo, até de homem, né? Eu acho que era o caso de ajudar mais, né? Vamos dar um jeito, se for o caso, ajudar. O que vocês acham? Não tem lógica isso? Até um certo ponto, a intimidade da estrutura da própria pessoa é um negócio sério, deve ponderar isso. Poderia explicar melhor a situação do pai com nascimento somente de filhas? Eu tenho 3 filhas, sendo 2 planejadas e a terceira veio de carona. Oba! Ou seja, 1 ano e meio depois. Isso mostra que o problema é seu, não é da sua patroa. O problema todo é esse, não é da mamãe. Agora, só tem uma pergunta aí para a gente ver. Você tem outros filhos machos? Se tiver 4, então o negócio já está contrabalançado. 4 filhos e 3 filhas. As filhas dizem respeito sempre ao pai. Os filhos dizem respeito mais à mãe. Agora, nesse caso aqui, 3 filhos. E a terceira veio de cambulhada, isso mostra que a culpa do cartório é o rabo preso, óleo biográfico, é seu. Não há dúvida, mas está na cara. Então, ó, vamos ajudar esses filhos, fazer tudo, essas filhas, tudo que puder, ter muito carinho, se dedicar, ser um pai exemplar. Esse é o caminho para a gente limpar o caminho. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje vocês sabem que não vai ter eleição. Amanhã vai ser banco de leite humano. Então é um problema para... Primeiro apareceu o homem, amanhã já vai aparecer a mulher. É um processo de equilíbrio. Então, é a mulher que vai terminar bem os 1000 verbetes. Eu acho que com isso eu me senti satisfeito. Foi por isso que eu dei aquela sugestão indireta sobre esperma. Aí o negócio veio cedo. Você está entendendo? Que a mulher é que vai fechar. E viva a mulher. Eu sou favorável. Eu aqui não vou dar viva para muito homem, não. Eu gosto mais de dar viva para a mulher. Eu não sei porquê, mas eu sou assim. É uma coisa natural comigo. Entende? Agora, quero dizer outra coisa. Amanhã nós vamos trazer 20 verbetes novos.
Há muito tempo que nós não temos isso na Tertúlia. Eu acho que há alguns anos já. Que a gente não tem 20 verbetes de uma vez, não. A gente não traz de 10 em 10. Agora, 20 de uma vez já faz pelo menos alguns meses, que eu acho. Não é isso? E esses são dos novos, não é coisa que está guardada nem nada, é coisa que foi elaborado recentemente, de redação. Eu tenho exatamente guardado para trazer a vem dos 1.110 a mais prontos. Nós vamos trazer amanhã 20 dos novos, para fazer aquela seriação. E todo domingo nós não vamos mais escolher, não, é vocês mesmos que vão escolher. Então, dia e noite, vai ter a democracia, eleição demográfica, ou democrática, consecutiva, tá certo? Agora, ó, você queria falar alguma coisa? O que é? Não, é o negócio dos gêneros, ficaram os dois gêneros. Eu queria colocar o homem antes, que a mulher é que manda, né? E outra coisa, amanhã que vai ter bolo, boca livre. Por sinal, não sei se o Lógico está sabendo disso, precisa de falar com ele. Tá, né? Cília, faz favor. Eu tenho uma curiosidade, professor Valdo. A partir de quando o senhor entrou no Espiritismo, o senhor começou com as lembranças do Zéfiro? Eu tive o processo do Zé, foi o seguinte, deixa eu te explicar. Quando eu tinha 3 anos, eu comecei a ter as lembranças de vidas, principalmente de antes de eu nascer. Por causa da minha mãe e do meu pai, porque eu tive muito tempo junto com eles, porque estavam separados. Então, o que eu fiz, por exemplo, na minha condição de Zéfiro, para segurar meu pai de não se envolver nas loucuras da Serra Pelada, que era lá, não está no gibi. Agora, ele passou separado da minha mãe exatamente 12 anos. 11 anos, por aí. Porque a minha irmã, ela é mais velha do que eu, 12 anos. Ela nasceu primeiro. Agora, então, veja bem. Ao passo que eu fui desenvolvendo com aquilo, entre os 5 e 6 anos, me colocaram no centro espírita para ter as aulas de moral cristã. Eu comecei a ler os livros todos. Aí o meu pai e minha mãe compraram os livros todos de Allan Kardec. Tinha todos os livros principais em casa, os 5 grandes, aquele negócio todo. E aquilo, então, como eu lia tudo que passava na minha mão, desde revista, jornal, legenda, tudo, eu comecei a ler os livros espírita todos. Aí, na questão de me envolver com as coisas lá para ver Allan Kardec, eu vi que tinha o espírito do Zéfiro. Desde então que eu comecei a mexer com aquilo, eu sintonizei com o negócio. Depois, nas minhas projeções, eu comecei a ter retrocognição do negócio grande. Encontrei com vários dos meus amigos que me ajudaram durante o período que eu estive, com a situação toda. Aí, eu vi aquilo uma coisa séria. Chegou, então, uma certa hora, que eu já estava em Uberaba, quando apareceu um médium, que estava vendo o povo lá, e eles queriam mostrar para várias pessoas, ele estava ajudando os outros, não sei o que é. Ele era clarividente também. Ele então chegou para mim e pediu para ler minha mão. Ele sempre pedia para ler a mão esquerda. Você sabe que tem médium desses que gostam, que às vezes é quiromante, faz opção de coisa. Esse então foi olhar minha mão, mas ele era espírita mesmo, conhecia tudo sobre Allan Kardec. Olhou, examinou a coisa toda e falou assim, olha, eu preciso falar com ele aqui em particular. Aí nós fomos numa sala separada, ele virou para mim assim, ó, você foi o Zéfiro de Allan Kardec. Eu estou lendo aqui. Você sabia disso? Eu falei assim, sei. Agora, você não pode falar essas coisas. Esse povo te crucifica que você falou uma coisa dessa aqui. Aquilo então confirmou para mim claramente, eu nunca tinha falado isso para ninguém até aquele momento. Você está entendendo? Sim. Agora, quando eu fui encontrar com o Chico, o Emmanuel já tinha falado para ele que eu era o Zéfiro. O Chico já sabia que eu era. Uma das coisas que ele queria falar comigo era justamente isso. Por quê? O Chico pensava assim, se eu era do povo de Allan Kardec, poderia ajudar agora o movimento espírita com ele, que estava na liderança das coisas, com a federação, tudo isso. Foi por isso que aconteceu o negócio do Zéfiro. Agora, ele sabia também, no caso do Emmanuel, que ele tinha sido a minha mãe, e eu tinha sido filho dele. E isso algumas dezenas de anos, pouco, recente. Isso foi depois do Zéfiro. Você está entendendo como é que é? Agora, recente, é uma vida curta que eu tive. E ele também teve uma vida que não durou muito tempo. Depois ele renasceu. Ele renasceu logo em seguida, quase que foi imediato.
para dar as coisas dele. Eu não, eu ainda demorei ainda. Você está entendendo? Sim. Agora, o problema todo do Zéfiro, que eu acho é o seguinte, vamos supor que não seja eu vou analisar a situação. Se o cara chega para você e fala assim, ó, eu fui o Zéfiro, quem é que foi o Zéfiro? Ele era um espírito familiar. O espírito familiar, ele pode ter sido bom, pode ter sido mais ou menos, pode ter sido tanto faz como tanto fez. Você está entendendo como é que é? Ele não era espírito superior, mas ele pelo menos se comunicava. Ele sabia disso. Agora veja, eu estudei isso tudo e vi que era mais ou menos as coisas que eu fazia. Mas com o tempo eu comecei a ter retrocognição do que era o Zéfiro antes. Eu vi quando é que eu comecei a ter esse nome. Não foi naquela vida. Não foi no século XIX. Você está entendendo? Foi muito antes. E eu já sabia daquilo. Agora, veja, o próprio Allan Kardec, falaram para ele que tinha sido Allan Kardec. Ele era Leon Hippolyte Denisard Rivail. Não tinha nada que ver. Allan Kardec era um pseudônimo. Por quê? Ele tinha sido o cara lá dos druidas, ou druidas, você está entendendo? O druidismo. E ele tinha sido aquilo. Então, por exemplo, o meu caso foi mais ou menos isso aí. Você está entendendo? Mas há muito tempo. Coisa muito antiga. Então, por isso é que eu comecei a me manifestar com Zé, porque é uma palavra só, mais fácil, aquele negócio todo. Sim, mas se o senhor ali já era, você lembrou, o senhor acha que como Zéfiro, na época do Allan Kardec, o senhor era um espírito familiar? Mas então, eu era, como mas druida, agora veja, o senhor já era mas não é mais isso. evoluído antes. Mas olha, tem um negócio aí que a gente tem que ser sincero com você. Um espírito, presta atenção, ou uma consciência lúcida, se ela tem lucidez e cosmoética, ela jamais vai se apresentar como espírito superior. É lógico, né? Então ele vai apresentar sempre como? Um espírito familiar. Não, eu sou seu amigo. Ih, nós somos amigos, olha. Desde a infância. Ih, você está entendendo? Não? Era o que eu imaginava. Agora veja, eu que sou normal dentro dessa história, eu sou um espírito familiar mesmo. Mas nunca vou me aparecer como espírito superior. Isso é uma burrice. Qualquer um que sabe disso, que é um processo até anticosmoético. É aquilo que eu estou falando do Bloom. Seria um problema cabotino. Cabotinismo isso aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, o que se passa? O negócio de eu falar. Quando eu era menor, então, com aquele negócio caminhando, essa coisa toda, depois aconteceu que eu encontrei com várias consciências amparadoras. Aí se instalou praticamente comigo o enumerador. Então eu submeti a ele o processo. O que você acha? Ele falou assim, olha, se o seu trabalho encaminhar direito, isso que eu chamo de complexo, max morex, etc. tal, e chegar a um certo nível, você vai poder falar as coisas que você sabe, não só a seu respeito, mas a respeito dos outros com quem você vive e com quem você tem trabalho há tanto tempo, inclusive da gente. Então, quando eu vi que as coisas caminharam para a Foz, mais ou menos na década de 90, que a coisa aqui começou em 95. Quando chegou lá para 98, 99, quando nós estávamos viajando, eu e a Graça, durante 3 anos a gente viajou intensamente, passamos até período que a gente passou mais tempo fora do Brasil do que aqui, durante o ano inteiro. Agora, então, o que se passa? Nessa ocasião, apareceu para mim o transmentor e falou assim, olha, você pode se preparar agora para ir para lá. E lá eu vou ajudar você mais diretamente. Então, eu falei com ele, e como é que as coisas vão caminhar? Você vai sentir como deve caminhar. De acordo com a maturidade da sua audiência, você está entendendo? Você abre o jogo ou não. Tudo depende de você, em segunda audiência, da plateia. Precisa ver quem é que vai para lá com você. Naquela ocasião, as coisas estavam começando. Ó. Ela que sabe disso, você também que veio aqui pouco antes de mim, a Kátia, esse negócio todo, elas viram aí como é que era no início, está tudo começando. Quantas vezes nós não tivemos no Holociclo, só 2 ou 3 pessoas aí, semana inteira? Ah, Carla e eu começamos no Holociclo. Foi, no com início, pouca né? gente, pois é, eu lembro disso. Não, junto com o senhor. Ainda. Foi, A mas Cris, com pouca a gente. Julieta. Pois é, mas agora veja, isso tudo então foi crescendo. Chegou num ponto que eu falei assim, já está na hora
Eu posso falar o que foi pré-mãe? Eu posso falar o que é que foi personalidade consecutiva? Depois, eu posso falar sobre o Zéfiro? Aí ele falou assim, ó, abre o jogo. Então, chegou num certo ponto, que aquilo que eu falo, nessa altura desse acontecimento, eu não tenho mais nada para defender. Eu sou o que eu sou, quem quiser admite, quem não quiser não admite, outra, durma melhor com isso ou sem. Você está entendendo? Não, está ótimo. O problema todo é esse, não tem outra saída, o que eu vou fazer? Agora, veja, do ponto de vista integral da transmissão da minha realidade, eu estou fazendo o que eu posso. E eu sou sincero, eu sou sério nas coisas que eu faço. Eu não estou brincando com nada disso. Mas a gente sente. Pois é. Agora, tudo é isso. É o que o Antônio uma vez fez isso. Não adianta eu estar me defendendo. A minha vida é que me defende hoje. Quem quiser que vai ver como é que tem acontecido. Agora, vê como é que é. Eu acho que eu sou um espírito familiar. Entre aspas, E bom, né? eu não sou tão ruim assim. Entre aspas. Esse eu sou. Eu tenho mais uma pergunta. E a partir, bom, uma parte o senhor já respondeu. Se veio a partir das primeiras lembranças ou se foi nas primeiras projeções, mas o senhor já respondeu. Não, o problema é que eu já comecei a ter as lembranças com as projeções, que eu comecei a ver o homem que foi a vítima do meu pai. Está entendendo? Isso foi antes de ter a projeção grande que todo mundo viu que eu tive. Aquilo foi muito antes dos 9 anos. Eu comecei as coisas muito cedo. Tá. Agora, o melhor da história é que nada disso me perturbava. Eu nunca chorei por causa disso. Não é esquisito? Você sabe que uma das coisas que os médicos me perguntavam era isso. Você chorou para desenvolver a mediunidade? Eu falei assim, eu não lembro. Não lembro. Isso prova que o senhor já é mais Você está entendendo como é que é? Espírito mais Isso é um evoluído. troço que isso nunca me afetou. Agora, uma criança, por exemplo, geralmente, quando mexe com certas coisas, ela apela para choro. Agora, eu virei para eles e arranjei minha saída honrosa, né? Falei assim, não, é porque eu tive um parto laborioso, racharam a minha cabeça, eu chorei durante os 11 primeiros meses. Minha mãe falava sempre isso. Então, eu esgotei tudo quanto é lágrima, não tinha mais. É isso que eu explicava. Em parte, pode ter sido isso, em parte também, né? Pode ser, sim. Porque eu nunca fui de chorar para nada. Eu tinha mais uma pergunta. O senhor falou que os filhos homens têm mais relação com a mãe e os filhos, a mulher com o pai. Em que sentido? O problema todo é o seguinte, geralmente a mulher era derrubadora de homens, então vem um monte de homem que são os ex-amantes dela. Eu não entendi. A derrubadora? Derrubadora de homem. Preciso explicar mais para você? Não, Quer que eu não fale? tinha Em entendido alemão? a palavra. Agora escuta. É que eu tenho 3 filhos. Escuta. E o homem era desviador de mulher. Você está entendendo como é que é? Então eles vêm porque era ex-amante, problema que ficou mal parado. Mas Então isso vem ao- como isso filha ao pé para ele da se letra? dedicar. Hein? Ao pé da letra, isso? Não, porque às vezes tinha 50, vieram só 7. Não é bem ao pé da letra, nem ao pé do número. Não, porque eu tenho 3 filhos. Fico pensando. É ou não é? Não tem lógica? Mas é sempre assim ou existe esse... Olha, a base que a gente vê é essa. Eu não estou dizendo que é sempre, mas o normal é isso. De modo geral. né? Agora, ó, você nunca ouviu falar nisso antes? Sim, eu já tinha uma ideia. Então, aqui, olha no seu ciclo de relações de tudo, entre os alemães e brasileiros. Urubu observa as famílias. Vê se eu tenho razão. Isso eu faço. Mas Você eu vai não ver tenho que noção. 9 entre 10 casos, você vai me dar razão. Não, 9 entre 10 casos. Eu não estou falando do seu caso, não, Cecília. não, eu fazia isso, observava. Não sempre coloque-se observei muito. nisso que eu não estou falando você. Estou falando de modo geral. Não. Que você também não tem tantos filhos. Mas tem os 4, né? Eu sei, mas... Agora, aqui tem problema? Tem. Claro que tem. O Chico, a Eu- maior relação dele é com você. Você sabe muito bem disso. Chico é o filho dela, que eu conheci, uma personalidade muito interessante. Agora, veja, Tem mais 2 que o senhor não conhecia eu sei. também. Mas olha, quem é que está mais perto de você? O pior que é os 3, os 4, na verdade. Eu São sei, muito próximos. mas O agora Carlos veja. também? Mas quem é mais dependente praticamente seu? É o Chico. Presta atenção. Mas também pelas condições físicas, né? Minha filha, o que é que você deu para ele? Por as condições físicas, a vida humana. Sim, mas a
Você é bom você assim mesmo. Cecília, presta atenção. O que é que você deu para ele? Foi as condições físicas, é a vida, o corpo. É. Se acontecer alguma coisa, tem boi na linha. Está começando a entender agora? Está claro? Esse é o caminho. Agora, por aí, por exemplo, você é uma mãe fora de série, a gente vê as coisas todas suas, você já superou isso tudo. Agora, possivelmente, esses também foram os últimos. No seu caso, já deve ter eliminado tudo. Você está entendendo? Estou trabalhando para isso. Pois é, mas o caminho Eu é... sempre digo, eu quero fazer bem feito, que eu comecei, não lamento que eu fiz, não, de maneira Pois é. nenhuma. Agora, eu acho que quero veja, terminar bem, a fazer rubéola entrou como instrumento. bem. Isso foi. Vê se me entende. Porque deu uma viravolta de 350 Rubéola às vezes é 350. instrumento. Isso foi. Vamos entender. Deu uma guinada de Você entendeu bem 360 isso, né? graus na minha vida. Isso é impressionante a gente pensar. Ok, obrigada. Tamo junto. Faz favor. Não tem eleição, então eu estou abusando aqui do horário, tá certo? Professor Valdo, a dúvida é para a mulher que fez a ligadura das trompas, ligação das trompas, o que ela pode fazer para diminuir os efeitos? Primeira coisa, tem que ver os resultados, né? O que é que deu, quais são as consequências, os efeitos da situação. No caso que eu falo é o seguinte, é uma família, a minha mãe, né, ela fez, faz em 20 e poucos anos. Você mulher está bem? Não, ela está bem, mas ela teve problema da tireoide, né? E tem um trafar que ela já viu lá, que ela já identificou, que é o problema, ela chega no ambiente, ela começa assim, faz um furdúncio danado, né? Movimenta todo mundo, as energias são muito assim, alteradas, e ela tenta acalmar, ela tenta fazer uma força danada para ficar mais calma, mas não consegue. Eu estive pensando em algo para poder abordar. É mexer no estado vibracional. Pois é, isso aí. Ensina para ela a dominar o estado vibracional, que ela vai superar isso aí. E esquecer esse negócio da salpingectomia, que já passou muito tempo. Agora é pegar o que está aí, a situação atual, hoje, aqui e agora. Tá certo? Esse é o caminho. A produção de espermatozoides deformados ou em quantidade menor pode representar uma deficiência energossomática? Obviamente. Ou é apenas genético? Também. Como essa deformidade pode ter influência no energossoma ou soma da consciência? Aí depende da intenção, o que a pessoa deseja, a vontade da pessoa, do homem, o que é que aquilo se manifesta com ele, quais são os planos imediatos, etc. Tal. A gente vê as consequências disso do ponto de vista geral, social, familiar, etc. O que o senhor afirmou sobre a ligação de trompa ser realizada em casos extremos, é válido também para a vasectomia? Não, vasectomia eu não estou vendo muita saída para isso, não. Que o homem não pare. Ele tem que parar de ser poligâmico. A mulher pare. Agora o homem tem que parar. Vamos entender bem isso, que a diferença é enorme. Então, um é do Paraná e o outro é do estado do Pará. Não é isso? Então, vamos entender bem a situação, como é que é. Agora, hoje tem gente para falar aí para nós? Tem? Então, você pode passar, por favor. Nós demoramos um pouquinho hoje, que eu aproveitei devido não ter eleição, tá certo? Bom, pessoal, temos aqui alguns recados. Primeiro, eu vou passar as pontuações. Tiveram 76 pessoas que assinaram o livro e o professor Valdo respondeu hoje 20 perguntas online. Hoje não tivemos eleição, porque o verbete para amanhã já está eleito. Quero lembrar a todos que amanhã vamos ter uma pequena comemoração dos 1000 verbetes, vamos ter um bolo para quase 200 pessoas, quase, e gostaríamos de ter a presença de todas essas pessoas para não sobrar bolo. E também queríamos pedir, por favor, se alguém pudesse hoje ajudar no Holociclo. O pessoal do Holociclo está precisando de pessoas para grampear verbetes. É hoje à tarde, né, Rosa? Agora, depois da tertúlia, se alguém quisesse passar por lá e dar uma mão para acabar. Por favor, tem 10 pastas com verbetes, estão precisando de ajuda. Os recados hoje são os seguintes nesta ordem. Marilene, Leonardo, Milena e Ana. Podem passar já por aqui?
Olá, pessoal, boa tarde. A gente está lembrando vocês que hoje à noite tem uma parceria do discernimento com o Colégio Invisível da Cosmoética e da Conviviologia. Nós vamos passar aquele filme O Inimigo Meu e depois a gente vai debater sobre o tema. Obrigada. Às 19 horas, desculpa. Pessoal, vim convidar vocês aqui para participar do Consim Cobaia Voluntária, que vai ser dia 1º a 2 de novembro, né? De 9 às 12 horas da manhã e de 15 horas às 18 horas. O valor da inscrição é R$ 150. Se tiver interesse, pode procurar a gente lá na Consul. Oi, pessoal, boa tarde. A Simbes convida vocês para o curso que acontecerá o dia 1 de novembro. Se chama Visita à Natureza e será das 8h30 da manhã às 11h30. Os professores vão ser Roberto Leimic e Ibelice. Vamos fazer uma psicometria do ambiente, vamos passar por onde se vai construir o cenário e também o laboratório de inversometria e vamos a recorrer, assim, fazer um recorrido para conhecer assim todas as partes do campus de Asimbexis, ok? E aí vamos divulgar outro curso que se chama Formação do Inversólogo, que acontecerá em janeiro de 20 ao 24, tá? Esse curso é inédito, é a primeira vez que se vai dar e tem um total de 37 horas e meia, tá? E o objetivo deste curso é aprofundar sobre a temática da inversão existencial. Muito obrigada. Pessoal, hoje, às 15h30, tem entrevista com o professor Hernande Leite pela conferência online da Apex. Quem tiver interesse em participar, pode entrar no site da Apex, fazer um download de um programinha e ali vocês têm acesso à entrevista ao vivo. Vocês podem fazer perguntas, enfim. O tema é autonomia financeira. Hoje, às 15h30. Obrigada. Gente, eu queria reforçar o pedido aí. Quem puder ficar agora para grampear, nós temos 10 pastas com 10 verbetes novos para completar os 20 verbetes que serão lidos amanhã. E é importante, porque a dinâmica que o professor Valdo utiliza é assim, sempre quando ele coloca os 20 verbetes, os verbetes já estão grampeados. Então, a gente está em defasagem. Então, quem puder ajudar ali a gente vai grampear ali no holociclo, ali onde a gente faz o fichamento, já está tudo arrumado ali para a gente fazer. Tá bom? Então, quem puder grampear, que seja metade de uma pasta ou uma pasta, já ajuda muito. Tá?